Olá, Juliano Goulart aqui, e hoje eu quero falar de um assunto que me interessa muito, pelo qual eu acho que muita gente no meio de tecnologia, no meio de empreendedorismo tem muito fascínio, que é o Vale do Silício. Eu tenho bastante experiência com o Vale do Silício, eu ajudo algumas empresas que penetram o Vale do Silício enquanto mercado, que disputam com empresas do Vale do Silício também, ajudo empresas a levantarem aportes, levantarem investimentos no Canadá, então é um assunto que acaba estando muito presente no meu dia a dia. E especificamente falando de startups, qual é o motivo, né? Por que essas startups, essas empresas de tecnologia, em fase inicial, com poucas pessoas, conseguem levantar tanto investimento? De repente, uma startup com poucas pessoas, que não tem estrutura nenhuma, às vezes, ainda, né? Não tem nem modelo de negócio ainda bem definido, não tem ainda grandes clientes, ou não tem ainda um faturamento que seja minimamente relevante, está realmente no início, consegue levantar 30, 40 milhões de dólares. E muita gente se assusta quando lê notícias dessas empresas pequenas levantando tanto dinheiro. Por quê, Juliano? Por que isso acontece, né? E algumas pessoas acham que vão já para o outro lado, o lado do absurdo. É um absurdo, se trata de uma bolha e essas empresas são um bando de fumaça, né? Não tem de fato um modelo de negócio ali sustentável e por aí vai. Ou então está nos Estados Unidos, é uma economia forte, por isso que recebe muito dinheiro e tal. Mas a verdade é um pouco diferente disso. A razão pela qual essas startups conseguem levantar tanto dinheiro é porque elas estão no melhor lugar para se criar uma startup no mundo. E essa frase, embora ela pareça um pouco simples, né? Ok, é o melhor lugar para se criar startups no mundo. Ela é bem complexa. E ela tem várias camadas dentro dela. Então, para que haja uma plena compreensão do que eu quero dizer com isso, eu pretendo destrinchar essa frase nessas várias camadas para que se entenda, ok, por que o Vale do Silício é o melhor lugar para se criar uma startup no mundo? E um pequeno parênteses aqui, eu não vou falar, obviamente, de todos os pontos que fazem que o Vale do Silício seja o melhor lugar para o empreendedorismo de tecnologia, né, de startups no mundo, porque seria um vídeo de talvez dias, não é o caso aqui. Para fins de tempo, eu vou falar os pontos mais importantes, os pontos que eu acredito que sejam mais relevantes para que o Vale do Silício seja o melhor lugar para se criar uma startup no mundo. Então vamos lá. Número 1, sim, o Vale do Silício está nos Estados Unidos. Mas não é exatamente porque os Estados Unidos tem uma economia muito forte, a Alemanha também tem uma economia muito forte. Tudo bem, não é tão forte quanto os Estados Unidos, mas mesmo assim o nível de empreendedorismo e de criação de startups não se compara. A economia até que se compara, mas o empreendedorismo e o número de investimentos não se compara na Alemanha. Por quê, né? Os Estados Unidos têm algo um pouco diferente. Eu não vou entrar muito a fundo na história dos Estados Unidos, porque primeiro que eu não sou historiador, né? Segundo porque seria muito longo. Mas os Estados Unidos têm historicamente uma força empreendedora muito grande. As pessoas que chegaram nos Estados Unidos de cara tiveram que meio que empreender. Os Estados Unidos não foi uma colônia de exploração, foi uma colônia para se viver mesmo, acabou sendo uma colônia para se viver, então esse novo mundo foi meio que preenchido com empreendedores, com pessoas que estavam dispostas a ir lá e fazer, tem aquela coisa do sonho americano, né, de batalhar, de fazer e tal. E isso não deixa de estar muito enraigado dentro da cultura americana. A cultura americana é uma cultura de empreendedorismo, de fato e eu acho que isso colaborou para que os Estados Unidos tivesse essa força de repente ter empresas, mais empresas do que outros, ou mais empreendedores do que outros países historicamente. E tem outro ponto também que é muito relevante, que eu acredito que seja muito relevante historicamente também, que é Hollywood. Hollywood trouxe o idioma inglês, ou melhor, levou o idioma inglês a um outro patamar. O idioma inglês não era tão forte, por exemplo, até os anos 50 ou 40, quanto o idioma francês. O idioma francês, até hoje, inclusive, é o idioma oficial da ONU, das Nações Unidas. Então, o inglês só conseguiu chegar nesse patamar que ele está hoje, né, de
de língua universal, digamos assim, porque Hollywood levou ele até esse patamar através dos filmes, através do conteúdo, né? Todo mundo via aqueles filmes em inglês, de repente com legendas e tal, e isso acabou se tornando um pouco de uma vantagem para o empreendedorismo, principalmente quando a gente fala de startup, né? Uma empresa que pode ser mundial, que pode alcançar mercados do mundo inteiro. É uma baita vantagem você já ter uma língua que muita gente compreende, que muita gente consegue utilizar, né? Quando você pega, por exemplo, um fone, um iPhone ou um smartphone, né? Lá atrás, quando eles começaram, né, de repente você tinha mais facilidade de comprar aquilo, mesmo que fosse em inglês, porque você podia usar... enfim, isso se aplica a qualquer produto, né? O fato de você conseguir usar um produto na língua inglesa traz uma baita de uma vantagem para essas empresas que estão no Vale do Silício e que, mal ou bem, né, Estados Unidos, Vale do Silício, o Vale do Silício acaba aproveitando um pouco disso. Mas, obviamente, ele é uma exceção. E agora a gente começa no nível 2 ali, no ponto 2, a gente começa a mergulhar um pouquinho mais no porquê essa região específica. Então, o segundo ponto que eu acho que faz muito sentido, que explica um pouco de por que o Vale do Silício se tornou o melhor lugar para empreender, para ter uma startup, para se criar uma startup, é a história que o Vale do Silício tem em relação com a tecnologia. Nos anos 70, 80, ali a gente teve uma enxurrada, até 60 teve uma enxurrada uma enxurrada não, um nascimento de várias empresas de tecnologia no Vale do Silício que acabaram se tornando muito grandes. Né, quando a gente fala de Apple, quando a gente fala até de Xerox, né, na época, e de outras tantas empresas do Vale do Silício, essas empresas ganharam força dentro do mercado de tecnologia, que acabou sendo uma aposta para o futuro na época, né? O mercado de tecnologia hoje em dia domina, então na época foi uma aposta, poderiam ser empresas de outros tipos, mas enfim, né? Você tinha vários engenheiros na época, você tinha várias pessoas ligadas à tecnologia, acabou levando essa região para esse lado do empreendedorismo na tecnologia. E essas empresas que nos anos 70 e 80 se destacaram e foram crescendo muito, elas geraram pessoas muito ricas. Essas empresas se tornaram muito ricas e acabou gerando, por consequência, as pessoas muito ricas. E essas pessoas muito ricas, a partir daquele momento, ou seja, a partir do final dos anos 90, ou início ou meio dos anos 90, essas pessoas começaram a ter o poder de investir em outras empresas. Não necessariamente investir 30, 40 milhões, mas investir 200, 500 mil dólares, né? E isso trouxe uma vantagem muito grande para o Vale do Silício. Porque imagine você que... Vamos pensar no caso de uma empresa como a Apple, né, que é um estandarte ali no Vale do Silício. Né? O headquarters, a sede da Apple, tem 12 mil funcionários. Né? A gente tá, mais de 12 mil funcionários, na verdade. Pense o quanto isso gera de receita para o próprio Vale do Silício. Você imagina que cada um, como média, sei lá, cada um faça 100 mil dólares, o que é pouco até para uma pessoa que trabalha na Apple, muitos engenheiros e muitas pessoas com cargos de posições executivas, mas imagine que uma média que seja que cada um ganhe 100 mil dólares ano. A gente está falando de 1,2, de 1,2 vezes 12 mil, 1,2 bilhões de dólares injetados no Vale do Silício só a partir da sede da Apple. É um número muito grande. E com certeza esse número é maior. A gente deve chegar ali nos 2 bilhões, talvez perto até dos 3 bilhões ano de salário para todos esses executivos que estão ali no headquarters, na sede da Apple. Esse dinheiro todo que está ali, que está circulando no Vale do Silício, permite também com que essas pessoas que ganham muito bem passem a ser um pouco de investidores anjos, né? o que a gente chama de investidores anjos, que de repente vão colocar entre 50 a 500 mil dólares numa empresa, junto com outros investidores anjos. E isso, historicamente, fez com que o Vale do Silício, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, a começar essas empresas essas startups que eram criadas no Vale do Silício, conseguissem acesso a capital mais cedo. Afinal de contas, tinha muitas pessoas que entendiam de tecnologia, que gostavam de tecnologias e que de repente queriam investir em empresas nascentes de tecnologia. Então, eu acho que isso é um ponto bem relevante. O fato de essas empresas no Vale do Silício, historicamente, lá atrás, quando a gente começou o processo de startup no início dos anos 2000, elas terem acesso a um capital mais cedo do que outras empresas no mundo, fez com que elas pudessem ganhar tração mais rápido e se tornassem empresas mundiais
também mais rápido. E como terceiro lugar, a gente tem um dado que eu também acho muito relevante, que é o fato de que, como historicamente as startups do Vale tiveram maior sucesso do que outras no mundo e até do que nos Estados Unidos, existe uma percepção de grandes sucessos no Vale do Silício. E não é só uma percepção, não. É uma verdade. As empresas consideradas mais valiosas no mundo de tecnologia, que foram startups, né, recentemente, estou falando nos últimos 15, 20 anos, em geral elas são do Vale do Silício. Claro que tem várias exceções, né? Todo caso tem exceção. Mas de fato o Vale do Silício conseguiu produzir empresas de muito valor, que cresceram em valoração muito rápido, dando grandes retornos aos seus investidores. Então essa percepção de retorno sobre o investimento é extremamente importante para se analisar, principalmente do ponto de vista de um investidor. Se você é um investidor, você quer investir num lugar que vai te trazer mais retorno sobre o seu investimento. E, pelo menos a nível de percepção, o Vale do Silício demonstra isso, né? Quando a gente pensa de grandes empresas que estão no Vale do Silício, você vai pensar em, sei lá, Google, mais recente, Netflix, LinkedIn, Stripe, o Stripe, né, aquela empresa de pagamento também é do Vale do Silício, Airbnb, enfim, são vários casos que a gente pode abordar aqui que são do Vale do Silício, a Segment, a própria Twilio, se eu não me engano, enfim, você tem vários cases do Vale do Silício que se tornaram unicórnios e decacórnios, né, que a gente chama, que são vale mais de 10 bilhões de dólares. Sem dúvida nenhuma, o Vale do Silício demonstra grandes cases de sucesso mundiais. Então, quando você pensa enquanto investidor, você fala, bom, se eu investir numa empresa, sei lá, da Lituânia ou da Ucrânia, quais são as chances que essa empresa tem de realmente se tornar uma empresa mundial e dominar o mercado global? São poucas, né? Um dos poucos casos que tem, que eu conheço. Você pega a Skype, que se eu não me engano é da Suécia, você pega você pega a Wise, antes era TransferWise, agora é Wise, que se eu não me engano é da Lituânia, os fundadores são da Lituânia, mas são casos específicos, e eles foram para Londres para empreender, então também é um ecossistema forte, não é o Vale do Silício, mas é um ecossistema forte. Enfim, o Vale do Silício ele acabou se tornando um lugar onde a disponibilidade de dinheiro através de investidores é muito maior do que a grande maioria dos ecossistemas. E isso pesa muito no momento de você escalar a tua empresa e se tornar realmente uma empresa mundial, né? Uma empresa com capacidade de gerar bilhões de dólares de faturamento ano. Existem alguns casos interessantes, pegando um caso até semi-brasileiro, da Brex. Se você não conhece a Brex, eu aconselho muito você estudar o caso deles, é muito interessante, do Pedro e do... vou esquecer o nome dele agora, mas são dois brasileiros, do Henrique, do Pedro Henrique, do Gubras e do Pedro, esqueci o sobrenome dele. São dois brasileiros e olha que interessante, olha como isso acaba provando um pouco a minha tese, o meu comentário em relação ao Vale do Silício. Eles tiveram uma empresa que você talvez conheça, se chama Pagar.me. Eles são os criadores da empresa Pagar.me, fundadores dessa empresa, fundaram a empresa com 16 anos, eram super novos. E, claro, com a ajuda de outras pessoas depois que vieram ajudar como executivos na empresa, mas eles realmente empreenderam essa empresa, tornaram essa empresa uma empresa grande, escalaram ela, levaram ela aos milhões de reais e venderam essa empresa, foram para o Vale do Silício, começaram a estudar em Stanford, na verdade, depois e criaram uma empresa chamada Brex, que é uma fintech também, uma empresa de cartão de crédito corporativo para startups, focado em startups, e agora estão expandindo para o Brex Cash. Enfim, eles têm agora realmente quase que um banco, não chega a ser um banco, mas é quase que um banco para startups, com o poder de ter o cartão de crédito para startups, para que você não tenha no teu nome pessoal o cartão de crédito, e sim o nome da empresa, e poder fazer aquele giro de cartão na empresa. Eles levantaram, com a Pagar.me, eles conseguiram levantar, se eu não me engano, $200 mil, algo assim. Ok, quase $1 milhão de reais, mas é bem pouco, né, comparado a um cenário de Vale do Silício. Foram para o Vale do Silício, empreenderam, criaram a Brex,
foram acelerados, estão super bem, se eu não me engano tem mais de 400 ou 500 funcionários agora, e levantaram quase $1 bilhão de aporte. Quando seria possível de fazer no Brasil? Não seria possível. Vamos ser sinceros, por mais que a gente goste do Brasil, a gente queira que o Brasil tenha sucesso, o Brasil está bem longe disso ainda. A Brex com certeza não conseguiria ter o mesmo nível de sucesso dentro do Brasil. Então, isso demonstra o quanto faz diferença. E o Henrique até inclusive diz que por mais que eles pudessem ter crescido, não ter vendido a Pagar.me e ter crescido ela a um patamar bem interessante dentro do Brasil, talvez até da América Latina, dificilmente eles conseguiriam ser um líder mundial e dominar o mercado mundial, chegando a esse nível que eles chegaram com a mesma empresa no Brasil. Então faz muita diferença estar no Vale do Silício, o acesso ao capital é muito grande, eles conseguem construir coisas muito mais rápido, porque eles têm muito mais acesso a capital e muito mais visibilidade dentro do mundo. E tem também um outro caso de uma empreendedora que eu sou um grande fã dela, que é a Mathilde Collin, né, é o nome dela, uma francesa de Paris, e a história dela, ela é uma baita empreendedora, está à frente de uma empresa, de uma startup chamada Front, que é uma espécie de caixa de e-mail compartilhada para empresas, e é bem interessante o produto dela, eu acompanho bem de perto o que ela faz, o que eles fazem. E ela comenta, uma coisa interessante de saber do caso dela é que ela estava em Paris, a empresa dela estava em Paris, os funcionários dela estavam em Paris. Não eram tantos, mas eram funcionários, sei lá. Eu não sei, sinceramente, quanto 20, 30, alguma coisa assim. Ou talvez 20, talvez um pouco menos mesmo. 20, 15. Porque era relativamente no início ainda. E ela estava em Paris, e depois de receber o primeiro aporte deles, que foi, se não me engano, 3 milhões ou 3 e alguma coisa, ela transferiu o time inteiro de Paris para o Vale do Silício. Pagando apartamento até eles acharem um apartamento, e o São Francisco é bem mais caro. Eles foram para São Francisco. São Francisco, o Vale do Silício é bem mais caro do que Paris para se viver. Bem mais caro. E ela fez esse esforço, ela levou todo mundo, o time inteiro para Paris, para ficar no escritório em São Francisco, para ficar no escritório em São Francisco, porque ela acreditava que São Francisco era o melhor lugar possível para se ter uma startup, para crescer o negócio deles. E pense, ela estava em Paris, que é um dos maiores ecossistemas de startups do mundo também. O governo francês injetou, se eu não me engano, perto de 1 trilhão de euros nessa parte de startups, no suporte a empresas de tecnologia, e tem várias empresas muito maneiras. O Aircall, por exemplo, que eu já comentei algumas vezes, é de lá, inclusive tem headquarters em Paris. Mas olha que interessante, os caras estavam em Paris, estavam num ecossistema super forte, que tem, inclusive eles criaram, a França criou em Paris um mega coworking para startups, onde você paga bem pouco, você fica gratuitamente, você pode inclusive dormir, tem apartamentos e tal. É um mega complexo para startups. É um baita ecossistema. Paris é um baita ecossistema. Mas ela comenta que tem uma diferença de ser um ótimo ecossistema e de ser o melhor ecossistema possível para se criar, para se escalar uma startup. Então esse é um caso também que mostra o poder do Vale do Silício em termos de acesso a capital e acesso ao espírito empreendedor, né, que você tem dentro de tecnologia. E tem ainda um ponto e esse ponto é mais maligno. Esse ponto é realmente... Ele é maligno, ele é realmente maligno, e eu quero explicar, e para explicar esse ponto, para explicar esse traço do Vale do Silício, eu vou usar um exemplo sobre vinho, para ajudar a ilustrar um pouquinho como funciona. Para quem não sabe, eu gosto muito de vinho. Se você está chegando no meu canal agora, eu provavelmente falo de vinho na cada, 5 vídeos, mas enfim, eu sempre falo um pouquinho de vinho, mas existe uma correlação com o vinho que é muito interessante nesse caso. Se você conhece um pouquinho de vinho, você sabe que vinhos de Bordeaux são vinhos que têm um preço um pouco mais elevado, né? Vinhos de Borgonha e de outros lugares também, obviamente, têm preços elevados, mas historicamente os vinhos de Bordeaux eles têm um preço elevado. Dificilmente você vai encontrar um vinho da região de Bordeaux, um bom vinho de categoria e tal,
que tenha um preço barato. É muito difícil disso acontecer. E a razão para isso acontecer é que Bordeaux é uma região famosa pelos vinhos. É uma região que sabidamente produz grandes vinhos. Então, mesmo que você não tenha uma grande qualidade assim, o teu vinho vai ter um valor um pouco maior em função apenas de onde ele é. Você deve ter entendido agora para onde eu estou indo em relação a esse comentário, né? Existe um fato icônico que aconteceu em 1976, 79, se não me falha a memória, que foi o julgamento de Paris, entre vinhos ainda, onde os franceses, os americanos da Califórnia, de Napa Valley, desafiaram os vinhos franceses, os grandes vinhos franceses de Bordeaux, numa degustação às cegas, que era basicamente você ter as garrafas de vinho completamente cobertas, elas eram servidas, e aí os críticos de vinho tomavam, cheiravam, faziam toda a análise gustativa e de degustação do vinho e davam notas a esses vinhos. Os franceses evitaram esse confronto durante muito tempo, porque não fazia muito sentido. Os vinhos da Califórnia não tinham não tinham nenhum valor maior assim, em relação aos outros vinhos, então eles desviaram um pouco desse confronto. Mas em 76 e 79, eles toparam, beleza, vamos fazer, vocês querem ser humilhados, vamos fazer essa degustação às cegas, mas vai ser em Paris, e esse julgamento se tornou simbólico e emblemático. Inclusive tem um filme, se eu não me engano, em relação a isso, O Julgamento de Paris, e eu li o livro. Muito interessante. Mas, enfim, nesse embate, nesse julgamento, os vinhos californianos, para resumir a história bem resumida, eles ganham de lavada, eles dão uma lavada nos vinhos de Bordeaux. E a partir daquele momento, os vinhos da Califórnia, de Napa Valley, saem de baratíssimos, ninguém conhece, só os californianos ali de Napa ou os americanos conhecem, para um vinho caro, conhecido mundialmente e, para ser sincero, um dos meus preferidos hoje. Mas isso é para mostrar um pouco de como o fato de você estar num lugar que é famoso por aquilo te ajuda já a conseguir parte daquilo. Então, se você é uma startup no Vale do Silício, você tem o peso do Vale do Silício atrás de você. Você tem o peso do Vale do Silício, de todo o empreendedorismo, da possibilidade de ser uma mega empresa, te apoiando nessa jornada. E eu acho que isso é meio maligno, porque não significa que você tem uma ideia, uma empresa boa, mas ao mesmo tempo você tem valor maior, simplesmente porque você está no Vale do Silício, então tem maior acesso a capital, pode se tornar uma empresa gigante, pode virar um líder mundial e gerar muito retorno para investidores. É um pouco como funciona. Obviamente tem grandes ecossistemas no mundo, você tem Nova York, que tem um baita ecossistema, você tem Austin, no Texas, que tem um ecossistema muito robusto. Mas, de novo, são as pequenas coisas que fazem a diferença. São esses pequenos complementos que o Vale do Silício tem que fazem a grande diferença. É a mesma coisa quando você pensa num café, a mesma coisa quando você pensa num vinho. Não é um ponto que faz, não, isso aqui é o que muda radicalmente o vinho. Não, são as pequenas coisas, é o terreno, é a colheita, é o tempo, é o clima, a mesma coisa com o café, para quem gosta de café, né? Você tem uma diferença muito grande de um café para o outro, mas essa diferença não é apenas uma coisa, foi a torrefação que é diferente. Não, é um conjunto de coisas que fazem com que aquilo seja muito melhor do que o segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, por aí vai. Enfim, um assunto muito fascinante. Se você gosta desse assunto e tem ideias sobre esse assunto e opiniões sobre esse assunto, sobre levantar capital, Vale do Silício e como esses ecossistemas funcionam, deixa teu comentário nesse vídeo, né, no YouTube, em qualquer canal que você esteja assistindo. Vamos conversar, dá a tua opinião. Acho que todo mundo ganha quando a gente discute um tema um pouco mais a fundo. Se você conhece ou está no ecossistema no Brasil, comenta sobre ele, explica como ele funciona para quem estiver vendo esse vídeo. E se você pensa em montar uma startup, pensa em empreender, recomendo você estudar um pouquinho como funcionam esses pequenos complementos de ecossistemas e como eles funcionam e como você pode tirar maior proveito do teu ecossistema, de onde você está. Tá legal? Espero ter ajudado um pouquinho com esse vídeo. Até o próximo.